Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder mais uma pergunta, mais um questionamento. Por que precisamos aceitar a Jesus Cristo? Qual a diferença faz em saber que Ele existe e aceitar Ele como nosso Salvador? Lembrando que a gente só sabe sobre um determinado assunto quando a gente consegue responder e reproduzir aquela mensagem. Enquanto a gente só sabe, para nós mesmos, é um nível de conhecimento. Mas assim, o nível mais profundo de conhecimento é quando a gente consegue compartilhar aquilo. Então, muitas vezes existem questionamentos que nós sabemos, mas não conseguimos compartilhar. Então, precisamos nos aprofundar nesses assuntos, nesses questionamentos, ok? E esse questionamento me veio bem claro quando o meu filho me perguntou por que precisa aceitar Jesus. E quando você tem que explicar um assunto para uma criança, é bem mais difícil, porque o entendimento dela é mais limitado que o nosso. E ela é pura, ela não vem cheia de costume, porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, a gente vem tão acostumado, às vezes numa doutrina cristã, que a gente não questiona, porque aquilo foi dito tantas vezes que já faz parte. E quando é questionado, aí a gente percebe que a gente não sabe responder aquele questionamento, não é? Então, olha, em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos lá. Por que precisamos aceitar a Jesus Cristo como Salvador e o único e suficiente Salvador? Porque o plano de Deus original foi Adão e Eva, a humanidade lá no Jardim do Éden. Este sempre foi o plano original de Deus. Aí aconteceu o pecado, tudo que a gente já sabe. E lembrando também que não adianta dizer, se fosse eu seria melhor que Eva. É no mínimo bem arrogante dizer, né? Não fui eu, se fosse eu seria melhor, não teria caído. É muita arrogância alguém dizer isso, né? Ou então algum homem dizer, né? Tô pagando por uma coisa que eu não fiz. Foi Adão, não fui eu. Se fosse eu, seria melhor. Bastante arrogância dizer isso, não é? A humanidade, ela é igual, a carne é fraca em todos nós, né? Deus não é injusto. Ele não faria uma humanidade pagar por... Enfim, vamos voltar ao questionamento. Então, Deus criou a humanidade para viver lá. E aconteceu que a humanidade saiu por conta do pecado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho para se sacrificar, né? Jesus Cristo veio, se ofereceu como sacrifício para que nós possamos retornar à presença de Deus. Essa é a resposta. Então, quando a humanidade, não vamos colocar Adão e Eva, vamos colocar a humanidade. Quando a humanidade foi expulsa do paraíso, perdeu o privilégio de estar ali na presença de Deus todos os dias, num paraíso, né? Resume muita coisa, mas num lugar de perfeição. Quando a humanidade perdeu isso, o Senhor mesmo assim quis que nós voltássemos à presença dele. Então, só que o que acontece? Na presença do Senhor, só quem está sem pecado, não é? E isso para a humanidade é impossível. É impossível eu não pecar e conseguir voltar ao paraíso por mim mesma, Carla.
através do meu nome, da pessoa que eu sou. Você também. Você também. Isso é humanamente impossível. Alguém alcançar a perfeição de não pecar para poder voltar a viver no paraíso e a viver na presença do nosso Deus novamente. Isso é humanamente impossível. Então, o Senhor Jesus veio na terra, nos deu exemplo, viveu sem pecado, o homem perfeito, morreu sem pecado, retornou à presença do nosso Deus sem pecado, em santidade. E aí, com sacrifício, e aí quem aceitar Ele como Salvador, em nome de Jesus, olha, vamos pensar assim, vamos pensar assim, que o Senhor Jesus chegou lá, eles não vão conseguir por meios próprios, eles não vão amadurecer, eles não vão desenvolver a ponto de alcançar a perfeição e por meios próprios retornarem à presença. Então, se eles me aceitarem, Jesus, né, falando, me aceitarem como Salvador e vierem em meu nome, então eles podem entrar, porque por eles não vão entrar. Então, essa é a verdadeira resposta. Por que precisa aceitar Jesus como Salvador? Porque só assim nós retornaremos a viver na presença de Deus. Então, não é A que vai nos salvar, não é B que vai nos salvar, não é C. Aqui, na minha Bíblia, na sua, João 14,6. Eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus Cristo. Então, por isso a necessidade de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que assim nós possamos retornar à presença do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso grande Deus Todo-Poderoso, que mesmo a humanidade tendo pecado, Ele teve misericórdia e ofereceu o seu Filho como sacrifício para que nós retornássemos, tivéssemos essa chance novamente. É por isso. Um beijo, se você gostou, dê o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, principalmente com as crianças e jovens. Muitos ainda também não têm noção desses questionamentos. Então, como eu disse, foi o meu filho que me perguntou há alguns anos atrás. Então, compartilhe, não deixe de compartilhar. Um beijo e até a próxima.